Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui para trazer uma notícia bem interessante para vocês, que é sobre um rapaz, um homem que ficou indetectável mesmo sem tratamento por 23 anos. Ele iniciou o tratamento, parou e nunca mais o HIV apareceu no corpo dele. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho detalhadinho para vocês, daqui a pouquinho depois da vinheta. E a ciência, o HIV tá trazendo pra gente cada dia mais coisas interessantes, né, cara? Tá muito legal isso. A ciência tá evoluindo muito e mesmo a gente não tendo a cura definitiva, né, para as pessoas que vivem com HIV, a gente já tem descobertas muito incríveis e que estão trazendo, sim, muita esperança para as pessoas, né? Enquanto tem pessoas que ainda não se tocaram muito bem da ciência, acham até que existe um complô da indústria farmacêutica para não achar a cura, eu acredito muito mais que existe, sim, um grande interesse em procurar essa cura e que na verdade é porque não consegue mesmo, né? Antes de começar, eu queria convidar você para seguir esse canal. Isso é muito importante para mim. Isso vai trazer pro YouTube a relevância que esse canal tem. Então, interage comigo aqui. Clica no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui, comenta, compartilha para quem você acha que vai ter interesse. Lembrando que o HIV não é um assunto de pessoas que vivem com HIV, é um assunto de todas as pessoas que são adultas, que são saudáveis, que gostam de fazer sexo, ou seja, a grande maioria das pessoas, tá? Então vamos lá, deixa eu contar aqui a história para vocês, o que aconteceu. Foi na Holanda, tá, que descobriram isso. Primeiro, deixa eu explicar como que funciona bem rapidinho aqui. O HIV ele é um vírus que infecta o organismo, ele entra por 3 vias básicas, que é durante a relação sexual, que é a mais frequente de todas, durante a gestação, parto ou amamentação e durante transfusão de sangue ou compartilhamento de material que perfura ou corta. Então são essas 3 maneiras que o HIV pode entrar no corpo. Entrou no corpo, ele vai procurar uma célula específica do corpo chamada TCD4. Essa célula, então, ela é infectada e vira uma fabriqueta, porque esse vírus, ele entra no organismo, entra dentro dessa célula e transforma ela numa fabriqueta de outros milhões de vírus. No processo de saída desses vírus da célula, ele destrói a célula e mata a célula. O CD4, TCD4, a célula CD4, ela é uma das principais células da gente de defesa para qualquer doença. Então, quando ela é destruída, a pessoa fica suscetível, a imunidade da pessoa cai e ela fica suscetível a ter infecções que são banais muitas vezes, mas que podem matar uma pessoa que está com a imunidade muito baixa. Basicamente é isso, tá? O que aconteceu com esse paciente lá de Amsterdã? Ele foi verificado o seguinte, ele se infectou, ele apareceu, na verdade, com os gânglios inchados, aquela coisa toda, isso lá em 1998. Esse cara apareceu, tinha 49 anos, ele apareceu lá no hospital e falou, pô, tô com isso, assim, assado, fizeram os testes nele e verificaram que ele tava com a infecção aguda do HIV, tá? Que é essa coisa de, ele já tinha, por exemplo, 2,7 milhões de carga viral, ele tinha um CD4 de 440. Olha para você ver, só para você entender como que funciona. Na hora que infecta o corpo, o corpo não conhece o HIV sobe a nível muito alto e derruba muito a imunidade. Nesse processo da infecção aguda, eles pegaram ali, porque os gânglios inchados, febre, dor de cabeça, dor no corpo, isso é tudo sintoma inicial da infecção pelo HIV que acontece na metade das pessoas que se infectam. Outra metade não vai sentir nada. Só que de qualquer maneira o corpo vai reagir dessa maneira. Então quando eles pegaram esse paciente e viram que ele tinha muita possibilidade de ter acabado de ser infectado, eles iniciaram um processo com um esquema bem pesado de medicamento antirretroviral. Era um medicamento bem mais pesado até do que se costumava usar naquele tempo. O que acontece é que ele usou esse esquema de medicamento, ele chegou a trocar, até que o último medicamento que ele usou foi um medicamento chamado Efavirenz, que a gente inclusive tinha aqui no Brasil, e ele desistiu de tomar esse medicamento lá em 2000. Ele parou de tomar medicamento e falou, não quero mais. Só que ele continuou fazendo acompanhamento. E aí eles verificaram que, na verdade, a carga viral dele não aumentava mais, ela ficava remissiva, ela ficou baixa, ela ficou controlada. Existem pessoas que não voltam, que não aparecem a carga viral, na verdade, né? Que é o que a gente chama de controlador de elite. Essas pessoas, elas têm uma alteração
no corpo dela, que faz com que o corpo dela, uma alteração genética, a capacidade do corpo dela, que faz com que o corpo dela produza mais anticorpos do que os vírus conseguem destruir. Nesse caso, o corpo consegue fazer com que o HIV sempre esteja abaixo do detectável. Então ele fica ali no corpo, mas ele não aparece nem mesmo nos exames de carga viral. Mas ele está lá quando você faz exame de sorologia que mede os anticorpos, né? A resposta ao HIV. E inclusive essas pessoas, controladores de elite, conseguem manter a imunidade delas alta. Só que diferente do controlador de elite, essa pessoa, esse caso específico, ele é um controlador pós-tratamento, que a gente chama, tá? Porque ele fez um tratamento de choque, que você começa, e só acontece quando a pessoa inicia logo no início da infecção, na infecção aguda, que a gente chama. Tá aí, ó, mais uma coisa de benefício de iniciar o tratamento o quanto antes. Eu já falei isso em outros vídeos aqui. Pessoas que descobrem HIV, iniciam imediatamente ou quanto antes o tratamento, têm uma chance muito maior de lá na frente, quando sair uma cura, de serem os primeiros a serem curados, tá? Porque o corpo foi menos prejudicado, o HIV entrou em menos células do corpo. Então, assim, existe todo um rolê que pode beneficiar essa pessoa. E de todas as alterações assim que ele tinha genéticas para poder tentar justificar isso, uma que eles acharam que era bem interessante é que a gente tem a célula TCD4, lembra que eu falei que é infectada pelo HIV? E a gente também tem a célula TCD8, que é uma célula que a gente chama, né, em alguns lugares de killers, né, as assassinas, né? Por quê? Porque ela é aquela célula, aquele anticorpo, vamos colocar assim, que identifica a célula infectada, vai lá e mata ela. Entendeu? Ele mata a própria célula do corpo, ele mata o companheiro, é tipo assim, é aquele caçador que mata o zumbi que era irmão dele, mas que tava zumbi, tipo, não dá pra ficar. Então o que acontece é que essas células desse paciente específico, elas tinham uma resposta mais robusta, tá? Então elas conseguiam perceber com mais facilidade. Só que o vírus dele fez uma alteração no próprio corpo, que ela fez uma mutação, ele causou uma mutação dentro dele, que fazia com que ele ficasse menos perceptível para essas células TCD8. Então ele conseguia estar dentro da célula TCD4 e aparecer menos para a célula TCD8. Só que o problema é que essa alteração genética que o vírus fez para poder sobreviver, ela também dificultou a vida dele, porque ele não conseguia mais replicar com tanta eficácia. Então ele teve uma dificuldade para replicação, o que acabou ajudando esse paciente a se manter também indetectável e com a imunidade mais alta. E aí, para concluir, né, o que a ciência, né, lá os pesquisadores conseguiram ver lá nessa pesquisa de Amsterdã é que iniciar o tratamento o quanto antes traz muitos benefícios para as pessoas, né? Além de, claro, eu já falei também aqui em muitos vídeos aqui, que reduz o risco de ter dano pela infecção crônica, pela inflamação do corpo, né, como um todo. Ela também pode fazer com que o vírus não entre em tantas células e ele possa ser controlado de uma maneira ou de outra. Lembrando que as pessoas que que são controladores de elite, é muito mais comum pessoas no norte da Europa, né, que a gente chama de os caucasianos ali, pessoal mais do norte da Europa. Mas como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é muito miscigenado, né? A gente tem muitas pessoas que são descendentes dessa população. Existem muitas pessoas, eu tenho inclusive vários amigos que são controladores de elite, mesmo para controladores de elite existe a indicação de tratamento, tá? No caso específico desse paciente, ele é uma exceção que optou por não fazer o tratamento e ele conseguiu manter a carga viral indetectável, o que não é para a maioria, tá bom? Então, assim, a gente vai até fazer outros vídeos aqui de férias de tratamento, que é uma parada bem interessante que está saindo agora, que não é para todo mundo, mas é uma alternativa para algumas pessoas, e eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco. Eu vou estudar mais um pouco e trago para vocês, tá? Pessoal, é isso. Eu queria deixar aqui para vocês um obrigado, lembrar para vocês seguirem esse canal, interagirem aqui comigo, que isso é muito importante. Deixem perguntas aqui se vocês têm ou sugestões de vídeos, que eu vou procurar mais informações para vocês e gravar e colocar aqui, publicar o quanto antes, tá bom? Um beijo, ó. Tchau, tchau.